Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro PC dos inscritos. No vídeo de hoje eu vou estar apresentando as configurações do Lucas Baraldo, que é uma configuração bem top por sinal, e também do inscrito Renan Rodrigues, uma configuração mais intermediária, mas também está muito bem equilibrada, beleza? Então é isso galera, fiquem aí com as fotos que os dois inscritos mandaram aqui para o canal. Então pessoal, começando aqui pelo kit dessa vez, nós temos um i7 7700K, processador desbloqueado para overclock, é da 7ª geração. O Lucas colocou um H100i V2, que é um watercooler da Corsair, um dos mais tops da marca. A placa-mãe é uma Gigabyte, modelo Aorus, uma Z270X Gaming 5, uma placa-mãe com bastante recursos. Ela tem o chipset Z270, suporte aí overclock, SLI, que seria a utilização de duas placas de vídeo da NVIDIA, e também muitos recursos, slots de expansão a mais. Uma placa realmente bastante completa que agrega muito aqui a máquina dele. E de memória, ele optou por colocar apenas um módulo de 16 GB, é uma memória da Kingston modelo HyperX Fury, com clock de 2133 MHz. Na minha opinião, ele poderia ter colocado uma memória um pouquinho mais top, até para poder equilibrar mais a configuração, mas ainda assim 16 GB. Mas em relação à quantidade de memória, tá bem tranquilo, 16 GB hoje em dia você consegue rodar qualquer tipo de jogo sem nenhum problema. E além disso, como ele colocou apenas um módulo de 16 GB, ainda sobram mais 3 slots, permitindo a adição de até 64 GB de memória RAM. A placa de vídeo dele é nada mais nada menos do que uma GTX 1080, o modelo da Zotac AMP Extreme. O nome já diz, né? Tem aí um overclock de fábrica bastante alto, ela também é bastante completa, tem backplate. O sistema de refrigeração que a Zotac chama de Ice Storm também é bastante eficiente. São 3 ventoinhas, tem bastante heat pipe. O dissipador pega tanto na GPU quanto também em outros cantos da placa de vídeo que esquentam bastante, como por exemplo os componentes do circuito regulador de tensão da placa. A fonte é uma Cooler Master 650M, é uma fonte com um cabeamento semi-modular, ela tem o selo 80 Plus bronze. Foi muito bem no review do Johnny Guru, vou estar deixando aí na descrição para quem quiser ler um pouquinho mais a respeito. Tá em inglês, mas é só usar o Google Tradutor que é de boa. Recomendo para quem quiser mais detalhes sobre ela. O gabinete do Lucas é também da Cooler Master, é um RAF X942, um gabinete full tower, isso significa que ele suporta placas-mãe do tipo XL, também tem bastante espaço interno, baias adicionais, tanto para HD quanto para aquelas conexões da parte de trás da placa-mãe. Enfim, um gabinete bruto para quem quer fazer uma montagem mais top. Inclusive, para ilustrar o tamanho do gabinete, vejam que ele nem cabe na mesa, ele fica uns 10 centímetros ali para fora, né? Quanto ao design, ele segue aquele estilo que a gente já conhece de outros gabinetes da linha RAF. Tem um acrílico na tampa lateral, que na minha opinião não é muito bem posicionado, porque ali você consegue ver basicamente a baia dos HDs e também uma parte do processador, né, da dissipação do processador. Nessa mesma tampa lateral ele tem ali uma entrada para fã de até 20 centímetros, já vem mais um de 23 centímetros na parte frontal, dá para colocar também fãs no topo, inclusive o watercooler, e um último de até 140 mm na parte de trás. E para fechar, temos aí as conexões do painel, nós temos dois USBs 3.0, mais dois USBs 2.0, FireWire e SATA e também as entradas padrões de áudio. Nesse trecho eu dou um valor aproximado à máquina de vocês, lembrando que os valores são pegos no boleto bancário e também podem variar conforme a data. Nesse caso aqui, a configuração do Lucas, eu cotei por um preço de aproximadamente R$ 8.150. Quanto a upgrades, eu não vejo muito o que mexer na configuração dele, pelo menos por enquanto, a não ser que ele queira fazer um overclock, daí já é mais recomendado ele colocar uma fonte com uma potência maior, ou até mesmo se no caso ele quiser fazer a SLI da GTX 1080 dele. E nesse caso eu coloquei aqui uma Seasonic modelo Platinum SS1000XP e uma outra troca que talvez seria interessante, mas eu nem coloquei aqui porque acho muito difícil ele fazer, é com relação à memória, colocar uma memória com um clock mais alto, já que o hardware dele está bem potente e muitas vezes o clock da memória RAM pode acabar influenciando para outros tipos de tarefas.
A próxima configuração do vídeo é um pouquinho mais intermediária, que é do inscrito Renan Rodrigues. Vou começar apresentando o gabinete dele, que é um NZXT S340. Belo gabinete, galera. Belo mesmo no sentido de design, né? Particularmente eu gosto desse design mais simples. Ele é todo liso, não tem nenhuma baia, nada do tipo na parte frontal e também nos lados. A única coisa que ele tem em design é um acrílico na tampa lateral esquerda que pega praticamente toda a configuração. Uma pena que aqui no Brasil esse gabinete esteja na faixa de R$400, o que na minha opinião é bastante caro. Lá fora você consegue encontrar por 80, 90 dólares, mas na minha opinião R$400 tá bem carinho aí pro NZXT S340, porque ele é um gabinete mid-tower, ele não tem muitos recursos. Inclusive um dos detalhes é que ele não suporta water cooler com radiador duplo, pelo menos na parte do topo. Se você quiser colocar um radiador duplo, você vai precisar fazer a instalação na parte frontal. Nessa próxima foto nós temos a visão de dentro do gabinete. Vejam que ele não é daquele tipo onde tem muitos buracos, né, para passar os cabos da fonte, mas é ali por debaixo daquela chapa vermelha, você pode estar organizando os cabos. Além disso, ele tem aquela arquitetura onde a baia dos HDs ela fica por debaixo desse cover juntamente com a fonte. Inclusive o inscrito até tirou essa foto. Vejam aí que dessa forma dá para esconder muito bem os cabos, né? E aí no detalhe também temos a fonte dele, que é uma Corsair CX650M, uma fonte com selo 80 Plus bronze, semi-modular, tá de boa aí para a configuração dele. O processador do Renan é um i5 6500, está sendo refrigerado com o water cooler de entrada, o Corsair H60. Ele tem uma placa-mãe de entrada, uma Gigabyte H110MH. Esse modelo aqui é, no caso, aquele modelo de memórias do tipo DDR3. Tem bastante polêmica envolvendo esse assunto. A própria Intel não recomenda memórias do tipo DDR3 para os processadores Skylake, sendo recomendadas memórias do tipo DDR4 ou então DDR3L, são aquelas memórias com a voltagem um pouco mais baixas, mas o fato é que até agora não tivemos relatos sobre problemas com essa combinação. E por falar nisso, a memória dele é da Corsair, é o modelo Vengeance, aquele antigo. É uma memória DDR3 com clock de 1600 MHz e é, como vocês podem ver na imagem, apenas um módulo de 8 GB. Para fechar a configuração do Renan, nós temos aí a placa de vídeo, que é uma GTX 1060 de 6 GB. Esse modelo aqui da Gigabyte é aquele modelo mini que tem a dissipação e também o PCB mais compacto para caber em qualquer tipo de gabinete mini TX. Mas apesar disso, carrega aí o chip da GTX 1060, que é bastante legal, principalmente para quem quer rodar os jogos em Full HD, com belas taxas de frames e também com os gráficos bastante avançados. A configuração do Renan eu cotei por um valor aproximado de R$ 3.700. É uma configuração que, ao meu ver, está bem equilibrada, vai ter um excelente desempenho nos jogos. E as únicas alterações que eu faria depois no futuro seria a troca da placa-mãe. Eu colocaria uma placa-mãe com mais recursos, até para suportar futuros upgrades, se no caso ele quiser. Eu coloquei aqui uma Asus Prime Z270AR. E como vai ser uma nova placa-mãe, que tem as memórias do tipo DDR4, seria necessário trocá-la também. Eu coloquei aqui dois módulos de 8 GB, memórias da Kingston, modelo HyperX Fury. Bom pessoal, com isso eu vou encerrando aqui mais um vídeo do quadro PC dos inscritos. Se você gostou, deixa o seu like, também deixa nos comentários a opinião de vocês e quais os upgrades que vocês fariam nessas duas configurações. Se você quiser participar do quadro PC do inscrito, o link vai estar aqui na descrição, lembrando que depois do número 500 eu vou estar unindo o quadro PC do inscrito no setup do inscrito. Então se você quiser participar, corre, porque os números já estão para acabar, beleza? Então é isso, galera. Um abração a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui!